O estudo reverso, quando você faz questões de concurso, por mais que você use um material para estudar aquele assunto, você não vai sair da superfície e mergulhar naquele assunto mais profundamente. Você vai acabar direcionando o teu estudo no escopo resumido daquela questão. E você vai deixar lacunas gigantescas na formação de vocês e que vão chegar no dia da prova de título de especialista e não vão conseguir performar no exame. Vou dar um exemplo para vocês. Eu deixei uma questão no nosso Instagram no sábado, onde eu foi no sábado, onde eu dava o valor do mechanical power, eu dava o valor do volume corrente em ml por quilo, dava a altura do paciente, dava o valor da pressão de platô, o valor da PIP, e pedia que vocês calculassem e dissessem qual era a frequência respiratória do indivíduo. E eu vou usar esta questão para fazer um estudo de caso com vocês e mostrar por que o estudo reverso te deixaria na mão num contexto como esse. O mechanical power, ele é uma variável, um método avaliativo que, na verdade, avalia transferência de energia mecânica do ventilador mecânico para o parênquima pulmonar do doente. Foi descrito pelo professor Luciano Gattinoni e o próprio Gattinoni revisitou isso algumas vezes e o mechanical power já foi descrito estar implicado em desfecho duro, em mortalidade, valores de mechanical power acima de um determinado valor, ele está associado a piores desfechos. E o Gattinoni usa, inclusive, uma metáfora do martelo, né? Que se você martela uma única vez, você transfere uma determinada quantidade de energia. Se você martela várias vezes no mesmo local, você transfere sistematicamente aquela energia para aquele parênquima. O mechanical power à beira do leito, existem fórmulas que são calculadas em volume controlado e fórmulas substitutivas que foram desenhadas por outros autores para emprego em pressão controlada. Existem ao menos 5, 6 fórmulas diferentes para que você conheça isso. Algumas fórmulas, 2 delas, a original do professor Gattinoni e uma substitutiva feita, se eu não me engano, para pressão controlada, que é uma fórmula muito complexa. Não é factível de ser feita à beira do leito, usam conceitos de derivada, não é plausível de ser feito à beira do leito. Por isso que o próprio professor Gattinoni ele faz uma equação simplificada e que depois um outro autor, Giosa, também do grupo do professor Gattinoni, faz uma substitutiva, né, para essa fórmula. Então, existem fórmulas diferentes para a mesma variável. Se você está estudando, por exemplo, com estudo reverso, você ia se deparar com uma questão como essa, você ia pegar a equação simplificada do Gattinoni, que é essa fórmula aqui, eu vou digitar nos comentários.
Esta é a fórmula do Mechanical Power, da equação simplificada do professor Gattinoni. Ele leva em conta a frequência respiratória, ele leva em conta o volume corrente, ele leva em conta a pressão de pico e a relação da driving pressure aqui dividido por 2, e esse fator de conversão aqui de 0,098, que vai converter o resultado em joules por minuto. Eu, na questão, trouxe, dado um valor de mechanical power, é dado um valor de volume corrente, que quando você fizesse o peso predito, você ia achar lá 450 ml, 0,45 litros, dá um valor da pressão de pico, que eu já nem me lembro de cabeça, mas também não importa. Tem o valor da driving pressure, que, se eu não me engano, é 14, dividido por 2 vai dar 7. A pressão de pico eu acho que era 30, então esse resultado aqui dentro do parênteses vai dar 23. E quando você faz essa conta, a única informação que a gente não tem e que a banca pede é a frequência respiratória. E fazendo essa fórmula, você vai encontrar o valor de resposta, que é 26, se eu não me engano, incursões respiratórias por minuto. Se eu não me engano, era a letra D. Não vem ao caso aqui a resposta. Tá? 26 ou 24, não me lembro. Vocês podem até testar aí agora, fazer e achar que é agora. E por que eu disse que o estudo reverso te faria ter um conhecimento superficial sobre isso? Porque se cai uma questão dessa, um candidato que está se preparando com essa metodologia, o que ele ia fazer? Ele ia pegar a questão, ia identificar que é a equação substituta, né, a equação simplificada do Gattinoni, estudá-la e entender aquela resposta, e não ia ancorar, não ia compreender que isso só é verdade, essa fórmula, porque na questão eu não dei o fluxo. Porque existe uma outra fórmula que o professor Ghiozza, que é do grupo do próprio professor Gattinoni, faz, que utiliza o fluxo. O doente a gente usa essa fórmula porque o doente está em volume controlado. Se ele tivesse em pressão controlada, seria um outro método avaliativo. E se você não conhece isso em profundidade, você nem consegue entender a diferença e por que, em geral, o cálculo do mechanical power feito em volume controlado, ele, em geral, é maior do que o cálculo feito em pressão controlada. Você fica com conhecimento mais superficial. E se você vai fazer uma questão numa outra prova, e eu disse isso a vocês e vou repetir, eu já elaborei exames para diversas entidades organizadoras de concurso, inclusive por vários anos a prova de título de especialista. E quando a gente assina contrato com uma empresa como essa, a gente assina um contrato de que as questões serão inéditas. Então, não posso repetir a questão. Consequentemente, se eu quiser abordar esse assunto, eu vou acabar buscando diferenças que foram cobradas. E eu poderia pegar uma questão como essa e usá-la em pressão controlada. E se você ancorou com essa falácia do estudo reverso, estudando essa fórmula especificamente, você acaba não compreendendo que existe algo muito além do que aquilo que ali está. A chance, gente, de vocês encontrarem questões muito parecidas de uma prova com a outra é de 20%. Vocês vão ter os efeitos fisiológicos da PIP, hemodinâmicos da PIP, as pressões necessárias para a expansão pulmonar, pressão intracraniana e os efeitos da pressão positiva, etc. Isso é 3, 4, 5 questões. Para você ser aprovado, você tem que acertar 70%, 80% do exame. Você
não vai encontrar, dessa maneira, sustentação para isso. E eu desafio qualquer pessoa que diga que passou no concurso fazendo questões anteriores somente, porque essa é a razão da metodologia do ensino reverso. Se isso fosse verdade, gente, não existiria cursinho pré-vestibular para preparar as pessoas para passar no vestibular de medicina. Elas iam comprar todas as provas anteriores do Enem, iam fazer e iam passar. Claro que isso não é verdade. E não é verdade porque isso dá uma visão superficial do assunto. E para você que eventualmente está começando agora a colocar o seu trem no trilho, que é a metáfora que eu uso para quem está começando a estudar para concurso e para prova de título de especialista, se você pegar as provas anteriores e organizar a tua vida para resolvê-las como objeto de estudo, desculpa, você está perdendo o seu tempo. Você não vai conseguir passar. Na prova de título de especialista, principalmente que tem questão discursiva. E nunca houve, em todos os exames, nenhuma prova que tenha repetido o assunto da questão discursiva, que dirá a questão. Então, muita atenção com esses falsos gurus da internet que hoje a internet tem dado, gente, voz a qualquer um se intitular professor. E eu fico chateado pra caramba. Sabe por que eu fico chateado? Porque eu sou fisioterapeuta, mas eu sou professor. Eu tenho formação em educação. No Brasil, no Canadá, na Alemanha, na Estônia, na Finlândia, na Dinamarca, nos maiores países do mundo. Eu não sou fisioterapeuta e por isso eu ensino fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta e sou educador, porque eu estudo metodologias de ensino. E eu estou afirmando para você aqui. Metade desses gurus que estão ensinando isso são procuradores, gente que passou no concurso, é gente muito inteligente, muito boa, passou no concurso para procurador, ele vai dizer para você que ele estudou assim, para a prova é mentira. É impossível ele ter passado numa defesa de memorial para ser procurador tendo estudado com questão de concurso anterior. Não acredito nisso, e não é verdade. Por mais que ele diga que é mentira. Não é verdade. Eduardo, para não te deixar sem resposta, o professor Ari Serpa, brasileiro, que é um dos brasileiros que mais estudam o Mechanical Power no mundo, ele afirma que valores de Mechanical Power acima de 15 joules por minuto, eles estão implicados em maior risco. Tem um trabalho de revisão do nosso colega, fisioterapeuta Pedro Leme, que fez uma revisão sobre as 10 razões para utilizar o Mechanical Power como norte para a ventilação mecânica protetora. Nesse trabalho belíssimo de revisão dele, ele traz pontos de corte diferentes. Por exemplo, pacientes com SARA grave, com critérios indicativos de ECMO, inclusive, a gente tolera um Mechanical Power de até 27 joules por minuto. Pacientes com SARA moderada, em torno de 24 joules por minuto. Pacientes com SARA leve, 20, 22 joules por minuto. Então, isso varia um pouco na literatura. A grande crítica, Eduardo, do Mechanical Power não é do conceito, que ele é fabuloso, o conceito. A grande dúvida e questionamento é da forma de cálculo. Porque se você pegar as 6 fórmulas e calcular
os valores dão muito diferentes. Se você pegar as 3 fórmulas em volume controlado e calcular, vai dar um valor diferente. As fórmulas em pressão controlada vai dar valor diferente. E às vezes a diferença ela é grande. Então, é uma crítica ao método matemático para o seu cálculo. Agora, ninguém discute a relevância do conceito, que é transferência de energia mecânica do ventilador para o parênquima pulmonar. O quanto essa energia transferida agride o parênquima. E quanto mais eu transfiro essa energia, mais eu submeto aquele parênquima a estresse. É um conceito muito legal. Eu uso sistematicamente na minha prática. Quando eu encontro, por exemplo, um doente com SARA, que está no limite da proteção pulmonar e que está com uma hipercapnia além da hipercapnia permissiva, e eu estou estudando aumentar a frequência respiratória desse doente, eu olho para o Mechanical Power. Eu olho o quanto esse aumento fará de incremento no Mechanical Power. Eu vou tirar o doente do limite da proteção nesta variável? Se isso acontecer, eu aumento até o limite. Mesmo que mecanicamente ele comporte. Mesmo que ele tenha uma constante de tempo que tolere uma frequência maior. Mas eu sou muito gentil em ventilar os doentes. Eu não extrapolo em forma nenhuma os limites da proteção. Beleza? Então, voltando a... Para não deixar o Eduardo sem resposta, voltando à falácia do estudo reverso, o exemplo do Mechanical Power eu trouxe propositalmente. Pouquíssimas pessoas acertaram. Curiosamente, são nossos alunos que escreveram lá nos comentários. Segundo exemplo que eu vou dar para a gente estudar caso. Eu coloquei ontem um vídeo aqui no feed de um claro disparo reverso. A esmagadora maioria das pessoas disse ciclagem prematura, duplo disparo, disparo ineficaz. E poucas foram as que descreveram o disparo reverso. Por que isso aconteceu? Porque identificar a sincronia é muito além de reconhecimento do gráfico em si. Aquela barriguinha que era feita ali no ramo eix, todo mundo chamando de ciclagem prematura, porque acontece algo semelhante na ciclagem prematura. Mas aquilo ali era um disparo reverso mais tardio. E se vocês repararem, o doente tinha na fase ins e na fase ex. Ele fazia um disparo reverso na fase inspiratória e depois na fase ex. Se vocês olharem, o doente está em modo... Aí eu recebi um comentário no meu direct, né? Mas, Felipe, eu vi no vídeo lá em cima que o doente está em pressão controlada AC. Pressão controlada AC significa que o doente está em modo controlado. Assisto controlado, ele vai assistir se ele contrair a musculatura dele voluntariamente, o que não acontecia ali. Não é porque o doente está em modo assisto controlado que ele está assistindo a ventilação. Ele pode estar em pressão controlada, entregue à ventilação, muito sedado, como era o caso em tela, cujo tratamento deveria ser reduzir a sedação, superficializar o doente, se clinicamente fosse possível, ou bloquear o doente, se não fosse possível suspender a sedação. Se você está estudando para concurso público, para prova de título de especialista, olhando questões anteriores,
você jamais acertaria essa questão. Porque jamais caiu algo parecido com essa. E você erraria. E, consequentemente, significa que você não aprendeu. Eu não estou dizendo, gente, prestem bastante atenção, que resolver questões não é importante. É muito importante. Mas é uma peça do quebra-cabeça. De nada adianta você fazer questões se aquilo não serve para customizar o teu ensino. A realização de questões não é para te testar, não é para testar o conhecimento, é para fornecer para vocês quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, aonde estão os gaps. Ontem eu não botei o caso da sincronia, tá na cara para mim que a esmagadora maioria das pessoas ali tem dificuldades em assincronias. É claro que a maioria ele não é meu aluno, são seguidores do nosso Instagram. Mas se assim, no campo hipotético, eu tivesse colocado aquilo num simulado, você fez, a mediana da turma é baixa naquela questão, percentual de acertos, aquilo retroalimenta o sistema. E eu vou voltar a falar de assincronias, mesmo que eu já tenha falado anteriormente. Eu vou tentar buscar outra forma explicativa, que talvez não tenha sido suficiente para preencher aquela lacuna. É para isso que a gente usa a ferramenta do teste, da simulação. Claro, conhecer a banca também, conhecer os assuntos que a banca gosta, mas nada disso, conhecer a banca não vai te fazer passar na prova. O que vai te fazer passar na prova é, a cada dia, preencher lacunas que ficaram para trás. Não necessariamente em 24 horas, né, no dia, mas a cada momento de estudos, você sistematicamente ir revisitando e preenchendo as lacunas. Isso é a base da aprendizagem adaptativa. Você estuda profundamente, é pressuposto da aprendizagem adaptativa. Não há aprendizagem adaptativa estudando superficialmente. Se eu chegar aqui para vocês, e vocês são meus alunos, eu chego na aula de ventilação mecânica e eu digo que o modo volume controlado é um modo ciclado a volume, limitado a fluxo, onde você ajusta parâmetros de frequência, volume, fluxo, sensibilidade, PIP, FiO2, que a FiO2 vai ser a mínima para manter a saturação entre tanto e tanto. A PIP a gente começa com 5, depois titula. Se eu trouxer uma linguagem, receita de bolo trivial para vocês, fazendo um overview simples, fluxo de onda quadrada, eu ajusto o volume, quando o volume é atingido, a expiração acontece. Você vai ter um conhecimento rasteiro sobre isso. E conhecimento rasteiro não permite adaptar, porque não há janela para adaptação. Você aprendeu, aquilo ali é simples demais. Para a gente fazer a aprendizagem adaptativa, o primeiro pressuposto é profundidade naquilo que você está fazendo. Para gerar dúvida, gerar inquietude. Não esperem chegar numa aula ao vivo comigo e eu ensinar o trivial para vocês. Eu vou tentar mexer com a estrutura. Eu vou tentar trazer aquilo que vocês não sabem. E vocês vão testar no simulado. Se ficar lacuna, eu vou voltar de uma outra forma. Porque é assim que a gente adapta o conhecimento. E é assim que a gente deve usar as questões inéditas ou questões anteriores. Para identificar fragilidade. Para customizar o processo de aprendizagem. Para que você chegue no exame com um mínimo de lacunas em aberto. Eu vou fazer uma metáfora aqui.
da teoria do queijo suíço, que é muito usada para segurança do paciente, muito usado por companhia aérea para segurança aeronáutica, que é você criar uma série de etapas, de checks, que vão minimizar a chance de erro. Estudar profundamente, testar, aplicar no plantão, retroalimentar e customizar o ensino, testar novamente, voltar a aplicar no plantão. Isso vai criando barreiras que vão minimizando as chances de erro no dia do exame. Você nem sabe disso. Eu sei porque eu sou educador. E nada que eu faço não é pensado, não é o acaso. Eu não chego e pego um PowerPoint e venho dar aula para vocês. A gente tem uma equipe por trás, olhando o que acontece com vocês, preparando as aulas para vocês. Quem se preparou conosco para a UERJ sabe. A gente teve um conteúdo lá, por exemplo, de neurofuncional com a professora Laura, e os simulados foram mostrando lacunas, e depois o professor José Vicente veio e fez um overview com uma outra cara, botando o olhar dele para aquele assunto. E caíram 6, 7 questões e o pessoal arrebentou. Sem isso, vão passar lacunas. Porque a gente só preenche lacuna que a gente conhece. Gente, 7 em cada 10 fisioterapeutas que hoje estão na UTI nem sequer ouviram falar sobre Mechanical Power. Ou ouviram falar à distância, mas jamais calcularam a beira do leito. Se a pessoa não conhece, ela nem estuda isso para uma prova. Porque como ela não estudou, ela nem consegue identificar que ele não sabe aquilo. E, consequentemente, ele deixa essa lacuna. E, ao deixar essa lacuna, chega no dia do exame, aquilo pode cair. Ah, mas não caiu. Tudo bem, pode não ter caído, mas se cair, você não pode errar. Eu não posso adivinhar o que a banca vai cobrar. Você tem que se preparar para tudo que está naquele edital. E se está no Profísio, e tem o capítulo de ergotrauma no Profísio, você tem que saber. Porque se está ali, tem chance de cair. E eu não posso botar minha cabeça no travesseiro imaginando que o meu aluno olhou uma questão que ele não estudou. Duvido que isso aconteça. Duvido que isso aconteça. Só se for rodapé do rodapé de livro. Em geral, ele tem contato com aquilo. Então, gente, quando vocês escutarem sobre isso, e tudo isso aconteceu, porque na sexta-feira eu estava com um aluno meu de mestrado no ambulatório, a gente estava revisando a dissertação dele, as análises, e ele surgiu um assunto dele estar se preparando para uma prova que ele vai fazer para um outro estado, para uma outra área. E ele me perguntou sobre estudo reverso. Eu falei, nessa altura do campeonato, estudo reverso? Aí ele me mostrou um perfil do Instagram, eu fui olhar. E aí eu me assustei com a quantidade de gente fazendo isso. E aí eu falei, será que eu estou desatualizado no campo da educação? Será que eu desaprendi? E eu fui fazer uma pesquisa. Da mesma forma que eu estudo fisioterapia, eu estudo educação. E se vocês tiverem curiosidade de buscarem isso,
em ciências da educação, vocês vão ver que os resultados são terríveis. Que isso é algo muito antigo, que vem lá das antigas escolas cívico-militares, lá da década de 60, 70, que tinham aquele modelo de repetição, que não é um modelo reflexivo, que não é um modelo que te desafia. E na prova de título de especialista, meu amigo, se você for superficial, você não passa. Se você não ampliar o olhar, você não passa. Na questão discursiva que caiu na prova de título de especialista de 2021, tinham várias assincronias juntas ali, com várias possibilidades de causa. Estuda por estudo reverso, que eu quero ver se você seria capaz de ancorar ali e explicar todas as assincronias que ali estavam. Duvido. Eu rasgo meu diploma. Porque não tem como fazer isso. Então, quando vocês escutarem, gente, algo, espero que vocês nunca tenham escutado isso, mas se isso chegar até vocês, que vocês respirem fundo, entendam que vocês ouviram já que isso não presta. Se prestasse, as bancas de jornal estariam ricas vendendo aquelas apostilas para concurso. Seja auditor fiscal da Receita Federal. Tem uma apostila assim. Faz isso e vai fazer a prova para auditor fiscal da Receita, que eu quero ver se você vai passar. Faz isso e estuda para o concurso da EBSER, das carreiras militares, para ver se você vai passar. Faz isso para a prova de título de especialista, que nem a discursiva sua será corrigida, que dirá passar no exame. Então, muito cuidado com quem não é educador, com quem não estuda educação e vende educação para vocês, com soluções milagrosas. Eu poderia passar aqui o dia inteiro explicando para vocês essas falácias, mas eu trouxe uma. Na quinta-feira trarei outra e outra, para que vocês mantenham-se no caminho certo e possam entregar valor nesse exame. Se você quer de verdade passar na prova de título de especialista e em concurso específico da nossa área, quero ser um fisioterapeuta com estabilidade profissional, com cursos bons, você vai precisar muita profundidade de estudo, teste e reteste, customização da aprendizagem e aplicação, se possível, daquele conhecimento que você está adquirindo, aonde você estiver, inclusive no ambulatório, caso você não esteja trabalhando em UTI, por exemplo. Na prova de título de especialista, isso não é verdade, porque você precisa trabalhar para poder fazer o exame. Você tem que ter experiência na área. Então, muita atenção para que vocês não deixem o sonho de vocês passar. 85% do Brasil não passou em 2021. E 100% das pessoas que fizeram a prova trabalhavam em UTI, porque sem isso nem poderia fazer a prova. 85% não passou. E não passou por quê? Porque não sabe? Claro que sabe. Se não soubesse, não estaria dando plantão. Mas ele tem uma parte, um quebra-cabeça, uma peça. Faltam as outras. E é por isso que eles não performaram no exame.